Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Estamos hoje, nesta segunda-feira, trabalhando com o capítulo que nós vamos estudar agora, o capítulo número 13. Capítulo número 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, quando nós vamos estudar a temática a beneficência. Quero relembrar, embora os irmãos já saibam, mas é bom relembrar, que o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu em 3 etapas, em 3 estudos. Na semana passada, nós abordamos os infortúnios ocultos, quando ela trabalha mostrando a necessidade de nós abrirmos as nossas percepções, as nossas vibrações, para poder prescrutar na intimidade da alma do outro irmão ou da outra irmã as condições do seu coração, as suas sensibilidades, as suas carências, aquilo que está doendo na sua alma. É um trabalho lindo, porque os infortúnios outros, um choro, uma queda, uma ferida, nós observamos imediatamente. Nas grandes calamidades, como disse Allan Kardec, isso comove as pessoas, mas no dia a dia, a necessidade de nós aprendermos a identificar os infortúnios ocultos nas outras pessoas é muito importante. E nós já vimos isso a semana passada. Hoje nós vamos ver a segunda parte, a segunda etapa, quando ela vai falar sobre a beneficência, a arte de fazer o bem, bem feito. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, ela fala sobre a piedade. É a parte mais linda. Eu adoro esse capítulo, é meu capítulo favorito, é o capítulo 13, e para a semana a piedade vai fechar com luz maravilhosa de ouro esse trabalho do capítulo de número 13, sobre a piedade. A forma de nós procurarmos internalizarmos, colocarmos no lugar do outro, sintonizarmos com o que ele está passando, para poder ver quanto de bem ele gostaria de receber, e nós gostaríamos se estivéssemos no lugar dele. Mas vamos deixar sem adiantar nada para a próxima semana. Então hoje o título é A Beneficência. E vamos começar então com este livro aqui, este livro que foi lançado neste mês, e nós já adquirimos aqui, é de Sandra Borba Pereira, Perguntas que Jesus nos fez. Ela selecionou 20 perguntas em que ela estuda, reflete a forma pedagógica como Jesus ensinava a todos que o seguiam, especialmente os seus apóstolos. E aqui, na página 32, me chamou a atenção de todo o livro que eu li, de todas as perguntas que Jesus fez, analisadas, olha, com proficiência por ela, com uma capacidade muito elevada dos conhecimentos que ela já tem na área da pedagogia, que me vislumbrou esse livro. Mas uma pergunta de Jesus me chamou a atenção e tocou o meu coração. Está aqui na página 32, quando Jesus pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor? Nós nos chamamos Mestre Senhor Jesus. Quando vamos fazer uma prece ou o chamamos, eu vou repetir: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo, o que eu oriento, o que eu recomendo? É isso que nós vamos trabalhar, colocando na nossa fronte, no nosso coração, para refletirmos dessa pergunta diante da temática de hoje, que é justamente a beneficência. Portanto, nós vamos conversar. Capítulo 13, Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, que tem o título Fazer o Bem Sem Ostentação. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola,
Não trombeteeis. Ela usa um verbo derivado da palavra trombeta, fazer zoada, alardear. Não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Já foram vistos, claro, já foram olhados, já foram endeusados ali. E ele continua, Jesus, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Vamos agora, meus queridos irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3, que é aqui um item muito grande da autoria do nosso irmão Allan Kardec, quando ele esclarece essa parte que foi lida do Evangelho de Mateus. Em fazer o bem sem ostentação, existe grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, e constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, necessário se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Coisa linda esse comentário, viu? Numa palavra, Allan Kardec continua, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Viram que conselho maravilhoso? Mas ele continua aqui. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta, salvaguardando-lhe a dignidade de ser humano. Olha que conselhos maravilhosos. E continua, a verdadeira caridade é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Viram como é? Por isso que os nossos irmãos que trabalham no Recanto de Potira, seja na entrevista, seja nas visitas domiciliares que realizam para fazer a pesquisa social, na entrega das feiras, dos enxovais, eles fazem com sorriso, com carinho, com delicadeza, como vocês vão ver daqui a pouco, que está aqui no livro, porque foi recomendado pela espiritualidade que todos seguissem essas instruções da beneficência. Vejamos aqui, capítulo 13, item 9. Vamos ver aqui, capítulo 13, item 9. Está aqui. Auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-nos no limiar de um mundo mais ditoso. Vocês estão vendo como a caridade deve ser muito discreta? Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Quanta alegria ela não teve. E foi encontrar, você foi recebida. Aí vocês vão ver, mas quem é? Calma, que vocês vão saber quem é que vai assinar, subscrever essa mensagem. E ela continua, amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que repelindo um desgraçado, quer dizer, rejeitando um desgraçado, estareis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso, de outras reencarnações. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos?
Vocês podem imaginar se nós recusamos às vezes, enxotamos, não tenho miúdo agora não, não tenho nada não, quando podia pelo menos dar uma palavra de conforto, uma atenção, um bom dia, boa tarde, parar um minuto, menos do que um minuto, para às vezes repelir um desgraçado, ser mais, não tenho miúdo não. Olha a recomendação dela, estareis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora, quer dizer, de outras existências passadas. Se assim for, olha o que ela diz, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Com que cara nós vamos olhar esse irmão que nós recusamos dar algo que pudesse acalentar e às vezes alimentar os filhos em casa, resolver um problema, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, está tudo caro hoje. E a surpresa será bem desagradável quando nós reencontrarmos essa pessoa no mundo espiritual, talvez a nos receber ou se identificando, nós vamos passar uma vergonha muito grande. Por isso, meus queridos irmãos, que ela continua, desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é mais difícil de ser exercida. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos vocês fazem nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Olha que ponto, se suportar umas às outras, e isso é o que nós menos fazemos aqui neste mundo inferior em que nos achamos encarnados. E ela continua. Grande mérito existe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, crede-me, ou seja, acredite em mim, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade e isso ela ressalta, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, a xingar, a humilhar as outras pessoas. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única, real, verdadeira, estão eles, não raro, muito abaixo de nós. Que conselhos maravilhosos de vivência espiritual. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do ponto de vista da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de alguém é caridade moral. Meus irmãos, que informação dessa irmã maravilhosa. Tende, porém, ela conclui, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. E ela diz aqui, olha que coisa que toca o nosso coração. Encontrei aqui, quer dizer, no plano espiritual, um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar muitas vezes, e ao qual, a meu turno, eu tenho agora de implorar auxílio. E ela conclui, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. É linda essa mensagem para vocês lerem em casa. E aqui nós vamos, continuando, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 13, agora no item 11, uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, quando ele fala, olha, são passagens lindas, por isso que eu amo esse capítulo. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Eu vou repetir, porque eu já repeti para mim várias vezes. Pudesseis, meus amigos, vocês terem por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às festas que celebrais como representantes da divindade? Levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam os seus filhinhos
gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome, mamãe. Oh, compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras de Jesus, nosso Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quanto bem a fazer, meus irmãos! Oh, não vos queixeis, não se queixem. Ao contrário, agradeçam a Deus e prodigalizai a mão cheia, distribua com fartura a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro que tiverdes por todos aqueles que, deserdado dos bens deste mundo, enlanguecem na dor e no isolamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe, o quanto ele ofertará aos seus corações. Adolfo, bispo de Argel. É emocionante, meus queridos irmãos, principalmente quando eu leio esse capítulo e me lembro daquela pergunta de Jesus: por que você me chama Senhor, Senhor, e não realizam aquilo que eu peço? E ele está pedindo, por intermédio desses espíritos que trabalharam na qualificação, foram chamados para isso. Vamos agora ver a veneranda benfeitora Joana de Ângeles explicando, esclarecendo, colocando luz no pensamento do Evangelho e atualizando o pensamento de Jesus para as épocas da atualidade. Na página 117, quando ela começa lindo, maravilhoso, dizendo: a beneficência ou a ciência de bem fazer, a arte da ação do bem, é, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso de humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. E ela esclarece: ciência de bem fazer é fazer com amor. A ação do bem com letra maiúscula é a ação do amor. E ela continua: a beneficência é um movimento que parte da emoção, buscando rehumanizar, quer dizer, tornar humano aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual. Portanto, é preciso rehumanizar esse irmão que está sofrendo, que tem necessidade, porque ele perdeu o contato com a sua origem espiritual, havendo desfeito o vínculo com as heranças parafísicas, além das físicas, da sua realidade inicial de espírito criado por Deus. Na página 118, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles conduz: Jesus, que prescrutava o âmago do ser de cada pessoa com a visão penetrante do amor, cuidou sempre de ensinar a autoiluminação para diluir toda a sombra da ignorância em que se encontra mergulhado o indivíduo nessa fase do seu cometimento evolutivo. Não havia, para esse autoconhecimento, recurso melhor e mais oportuno do que a beneficência, que se expressa mediante o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio da gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do povo, do grupo social. Viram que observações muito interessantes? Na página 119, ela continua: sintonizar com a beneficência real é contribuir com o pão para o esfaimado, aquele que está com fome, ou o medicamento para o doente, o enfermo, sobretudo, porém, mediante a forma da gentileza, da afabilidade, da doçura no trato, a compaixão em relação ao seu próximo, por meio da educação,
do conforto moral aos padecentes, do esclarecimento libertador a todos que ignoram as verdades morais e espirituais da vida. Viram que conselhos lindos, meus queridos irmãos, para nos tirar do comodismo, para podermos sair e abrir os nossos olhos, porque nós estamos às vezes até dentro dos nossos lares com esses sofredores, necessitados, fome de amor, sede de ternura, que estão lá dentro de nosso lado, os vizinhos, colegas, companheiros de trabalho e assim por diante. E aí ela fala, Jesus viveu a beneficência total, apresentando sua vida como um arquipélago de luz, libertadora da estupidez e do desconhecimento dos valores existenciais, de forma que Jesus socorria as necessidades visíveis e aquelas não percebidas exteriormente, os infortúnios ocultos, porque mais significativas da alma, atendendo ao que se lhe solicitava, ao que pediam a ele, mas principalmente ao que não era sentido, no entanto, de relevante importância para a felicidade do doente, do paciente, que só ele detectava. Vocês viram quanta coisa linda nós estamos aprendendo nessa passagem de hoje. Na página 121, ela diz: tenha cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, ocultando com sabedoria, na naturalidade, os momentos de beneficência e de amor que sejam ofertados em relação a quem sofre. Vocês viram que recomendação linda, maravilhosa. E aqui, meus queridos irmãos, para completar, depois de tantas essas coisas lindas que nós ouvimos, e tocou o meu e tocou os seus corações, as perguntas que Jesus nos fez. Sandra Borba Pereira, de lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E Jesus pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Isso está em Lucas, no capítulo 6, versículo 46. Eu repito sempre essa frase que está aqui. De todas as frases que ela comenta, essa me tocou mais o coração. Por que vocês me chamam Senhor Jesus, mas não fazem o que eu digo? Porque o servo sempre faz a vontade do seu Senhor, sempre executa o que ele deseja. E nós somos os seus servos, os seus discípulos, procuramos ser seus apóstolos, seus seguidores, seguindo as suas pegadas. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Mas eu quero que vocês pensem nisso esta semana que começa hoje. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo? Levem para o coração, para a mente e reflexionem, reflitam. Será que eu estou fazendo como a palestra que nos foi oferecida hoje, que a Ari está aqui transmitindo para vocês, recebendo das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda? Será que eu estou fazendo, Senhor Jesus? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor está dizendo no seu Evangelho? Se eu não estiver fazendo, Senhor, ilumina o meu coração, ilumina os meus caminhos, mostra-me os sofredores, dá-me forças, coragem, determinação, firmeza, para que eu abandone o comodismo do leito, da cadeira, da televisão e procure observar as necessidades à minha volta, principalmente que depois e durante ainda não terminou a pandemia perversa que está aí, mas nós sabemos que os casos de fome, devido ao aumento dos preços, da inflação que está ocorrendo, são muito grandes. Nós temos a felicidade que no Recanto de Potira, todos os nossos irmãos que contribuem mensalmente, que outros que oferecem doações, nos facultaram manter todas as obrigações das duas instituições, água, luz, salário, limpeza, em perfeita ordem, e atender às compras para as feiras
daquelas irmãs, daquelas gestantes cujos filhos são lindos, e depois que nós estivemos lá, depois que foi criado o Recanto de Potira, depois que a Casa de Guará administra através de seus irmãos, tudo que se falar, nunca mais houve uma morte de uma criança, porque os gêneros alimentícios, nunca reduzimos um caroço de feijão. A feira custa mais ou menos, pesa mais ou menos 30 quilos de alimentos, fora o enxoval, que é maravilhoso, lindo, de fazer feliz uma gestante, vendo só o que ela está recebendo, ela fica maravilhada. Isso tem despertado outras esperanças nos corações dessas pessoas. E é por isso que eu digo a vocês, não vamos parar. Não nos deixem parar, porque as contribuições de vocês salvam vidas e levam esperança com a firmeza de que o mundo vai mudar, porque eles acreditam no Grupo Espírita Casa de Guará e no Recanto de Potira que lá está. E nós temos fé em Jesus, na misericórdia de Deus, que breve nós voltaremos a ter as nossas reuniões, não somente pela internet, mas presenciais, para nossa alegria. Mas até lá, façamos a pergunta diariamente: por que me chamais Senhor, Senhor, meus queridos filhos do coração, mas vocês não fazem o que eu digo? Abram as mãos e ofereçam as mãos a Jesus para o trabalho redentor. Que essa lição de hoje, que tocou o meu coração profundamente, toque o coração de você que está me ouvindo. Reflita nessa pergunta: por que vocês me chamam Senhor Jesus, mas não fazem o que eu digo? Revejam a palestra, vejam as orientações da veneranda benfeitora Joana, vejam a mensagem da irmã Rosália, vejam a mensagem do bispo de Argel, vejam as próprias considerações de Allan Kardec, e nós vamos ter uma outra posição da nossa vida. Nós vamos nos sentir felizes, praticando o bem, praticando a caridade, enxugando lágrimas, levantando os caídos, e Jesus cuidará de nós, iluminando o nosso coração, os nossos caminhos, para que não nos desviemos do trabalho do bem e do amor do próximo. Que Jesus permaneça em nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas ações, hoje, amanhã e para sempre. Fiquem com Ele no coração. Deus os abençoe. Que assim seja.